É um olhar diferente do aspecto que a gente acaba vendo, de forma geral, as pessoas debaterem um problema. Remetem à natureza como uma responsabilidade dela todo esse processo. É bem verdade que a chuva traz algumas consequências, e é fato natural, mas não é só isso, né? A gente não pode discutir só isso, não foi só isso que aconteceu. Tem uma intervenção humana brutal sobre a natureza. Nova Friburgo tem uma geografia diferente, ela é uma cidade de montanhas, e quanto mais se mexe, mais acomodação de terra ou de rocha acaba ocorrendo também. Então, desconsiderar, descartar a tese de que há uma intervenção humana é algo absurdo. A gente tem que entender que nós moramos numa cidade montanhosa, que tem as suas questões específicas, e a gente precisa respeitar e saber conviver com isso, tentar harmonizar a nossa relação, as nossas necessidades de moradia, de lazer, de conforto natural que o ser humano precisa, com a natureza, respeitando os espaços, né? E compreendendo que nós temos que nos integrar a ela de modo em que ela, respeitada, também nos dê um retorno adequado, que é a sua permanência, o seu bioma, enfim, todos os elementos que a gente tanto fala e muitas vezes a gente desconsidera. Então, tem um elemento, sim, de intervenção humana muito forte no que diz respeito à tragédia que aconteceu. Só para citar um exemplo, Nova Friburgo, em razão da sua geografia, as casas normalmente são construídas em áreas de montanha, em área de morro. E é muito comum que as pessoas comecem a mexer no terreno, ou para fazer a rua, ou para fazer a construção, e aquele terreno descalçado acaba descendo. Um outro elemento que a gente identifica também é o fato das grandes queimadas que acontecem em Nova Friburgo. A gente vê muito falando em queimadas na região amazônica, pelos madeireiros, mas Friburgo acontece algo muito semelhante. Tem muita plantação de eucalipto, com grande dose de queimada. As áreas de preservação permanente também acabam sendo afetadas. Os animais, a fauna, a flora, toda ela sofre com isso. E os terrenos começam também a sofrer, depois com a chuva que vem, as suas rachaduras. E com isso, o desmoronamento, o deslizamento é uma consequência também de intervenção humana que a gente não pode desprezar. Então, nesse elemento tem a construção, mas tem as outras intervenções que vêm com desmatamento e a utilização inadequada de áreas íngremes para plantio. Enfim, é um tema bastante rico e bastante profundo, se a gente for tocar nele com a profundidade que ele precisa. Tem uma cultura do jeitinho. Isso acaba se constituindo num estado mental. As pessoas analisam que o jeitinho vai beneficiá-la, mas ela não analisa no contexto em que ela está inserida, num contexto de sociedade, de organização social. Então, o meu problema vai ser resolvido com um jeitinho e o outro acha que o jeitinho dela vai resolver, mas a gente não se comunica do ponto de vista de organização social, em que nós temos que nos inserir numa comunidade, em que o problema de um é o problema de todo mundo. E esse jeitinho, essa forma de operar a política, ela acaba gerando as desculpas para as falências que o sistema vai produzindo. Bom, nós tentamos, nós procuramos uma solução, a gente tentou um caminho, mas o caminho que se tentou não é um caminho que solucione o problema de todo mundo. Às vezes é um problema, é uma solução aos olhos de um determinado político ou de um grupo político que se apropria da política em benefício próprio ou para atender uma permanência de poder. Então essa questão ela tem que ser muito debatida, em que a gente precisa fazer uma discussão de reeducação da sociedade para a cidade onde ela vive, né? A gente fala muito de preservação da natureza e tudo mais. Perfeito. Esse é um tema que ganha uma dimensão muito grande, uma dimensão mundial. Mas a gente precisa discutir o aspecto político da sociedade onde a gente vive, mudar os nossos paradigmas. Porque se não for dessa maneira, a gente não constrói uma sociedade que de fato se veja como ator num processo de discussão. Eu tenho escutado muito agora, parece que virou moda, né? De que a gente não deve decidir, que a gente não deve escolher, que os políticos não têm uma finalidade nobre, quando a política é o princípio de tudo. Então a gente precisa mudar esse conceito e essa questão mental que a gente acaba
criando em razão de muitas coisas que a gente ouve, que não são, muitas vezes, paradigma nem a verdade. Criar a ideia de que a solução está no conjunto. A solução está na nossa forma de organização e na nossa participação. Delegar ao outro a responsabilidade de resolver o nosso problema não resolve. É a união dos esforços e do entendimento que vai fazer com que a gente tenha, de fato, uma cidade melhor e uma mudança no nosso estado, no estado mental coletivo. Olha, eu procuro gerar um certo distanciamento. Se a gente analisar as coisas do ponto de vista do poder e começar a se achar empoderado ou poderoso, a gente perde, às vezes, o sentido das coisas e se apropria de algo que não é nosso, é de todo mundo. Então eu tenho muito cuidado ao lidar com isso. Procuro ter muito cuidado ao lidar com isso. Citando como exemplo a CPI que você citou, a CPI tem um poder muito grande. E o poder que a CPI me confere, eu tenho tratado disso com a maior modéstia e com a maior simplicidade possível, para não atropelar e nem passar por cima de ninguém, ou para não criar uma situação de autoritarismo. Então a gente ouve as pessoas, trata todos com educação, não pré-julga ninguém e estabelece o espaço do contraditório. Agora, no final, a justiça é que vai julgar se os atos foram praticados de uma forma criminosa ou não. O que nos cabe na CPI é colher o máximo de provas e de indícios que revelam que a utilização dos recursos foi feita de forma inadequada. Eu acho que isso também é importante no sentido de colocar um freio na pretensão política de que, uma vez eleito, a pessoa se torna dono do poder. As coisas são muito transitórias. Nós estamos hoje aqui, mas não estaremos amanhã se não for desejo da população. Então a gente também precisa ter essa compreensão do transitório, de que as coisas se dão num tempo muito curto, 4 anos passa muito rápido, e que a gente tem que procurar fazer o melhor. E para fazer o melhor, acima de tudo, tem que ter uma coisa chamada transparência. E a transparência só vem se a gente tiver também um desapego muito grande desse poder, que nos é conferido. Então a gente tem que saber a dosagem desse poder, até onde ele vai e de que forma a gente utiliza. É uma ferramenta que eu tenho tentado utilizar, por exemplo, com o poder que me foi conferido, no sentido de fazer com que aquilo que me foi delegado retorne às pessoas. Então eu cobro uma mudança de paradigma dentro da Câmara e cobro uma mudança de paradigma dentro do Executivo. Para isso eu tenho que ser exemplo. E busco ser exemplo na medida em que eu não utilizo as ferramentas que me são dadas, o excesso, às vezes, de ofertas, né, de utilização do bem público. Não me apego a cargos, não nomeio ninguém, não indico ninguém, porque eu tendo essa liberdade, eu posso exercer o poder que me foi conferido, não em meu benefício, mas no benefício daqueles que me escolheram. Eu sei que parece demagógico, eu sei que parece uma tarefa fácil, mas não é, porque as ofertas são constantes, no sentido de que a gente se acomode numa situação que se estabeleceu na política de um modo geral. Então, até para fazer isso, a gente tem que ter uma visão diferenciada e um comportamento muito cuidadoso com relação ao espaço de política que a gente transita.